Boa noite, galerinha dos segundos colegiais. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar uma revisão geral sobre artrópodes. Eu sei que eu já mandei slides, só que aqui é para revisar, para eu explicar detalhes e para que vocês possam esclarecer as dúvidas. Quais são as características para colocar um ser vivo, um animal, no filo dos artrópodes? Lembrando, o reino é animal, o filo é artrópodes. Quais são as características para pertencer ao filo dos artrópodes? Todo artrópode tem apêndices articulados. O apêndice articulados, no caso, vocês podem notar aqui, patas, certo? Tem outras partes articuladas, como é o caso da divisão do corpo, de peças bucais, também possuem movimentação. No caso de patas serem articuladas, permitiu uma locomoção mais eficiente, um afastamento do corpo do animal do solo. Isso fez com que ele pudesse, entre outras características, conquistar um ambiente terrestre seco. Qual é a outra característica que todo artrópode possui? Todo artrópode possui um esqueleto externo. Então, o esqueleto é o que dá sustentação em todo artrópode, ele é externo. Ele é constituído de quitina. Só lembrando, quitina nada mais é que um carboidrato que é um polissacarídeo estrutural. Então, ele é feito e depositado para fazer o exoesqueleto dos artrópodes. Então, o reino animal ou animalia, o filo artrópodes, como esse filo é muito grande, ele foi subdividido em 5 classes: os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Quando vamos estudar os artrópodes, fica muito legal quando nós colocamos essas características gerais em uma tabela. Então aqui tem insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. E aqui como é a constituição de cada uma dessas classes. Então veja, divisão do corpo. No inseto, o corpo do inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então é separado em 3 partes. Como os segmentos estão juntos, cada parte é chamada de tagma, então é separado em 3 tagmas. Todo inseto possui um par de antenas. Lembrando que a antena ela serve para o inseto como um órgão do sentido de olfato. Por ali ele percebe moléculas quimiorreceptoras. Todo inseto vai possuir 3 pares de patas. Então, para ser inseto, 3 pares de patas. Quanto a asas, em alguns pode ser ausente, como é o caso da traça de livro. Vocês poderiam estar lembrando de formigas, só que formigas, quando possuem voo nupcial, neste momento elas possuem asas. Posteriormente, as asas vão cair quando elas vão fazer o formigueiro. O mesmo acontece com os cupins. Tem alguns que têm um par de asas, são chamados de dípteros, ou outros que têm 4 pares de asas, que são chamados de tetrápodes. Aqui são alguns exemplos de insetos. Se nós formos comparar com o crustáceo, se a divisão do corpo do inseto era cabeça, tórax e abdômen, a divisão do corpo de um crustáceo é cefalotórax e abdômen. O que significa o cefalotórax? A cabeça e o tórax estão reunidos em um tagma apenas, separado do abdômen. Quanto a antenas, o crustáceo possui 2 pares de antenas. O número de patas é muito variável, é um número de 10 pares de patas ou mais. Nenhum crustáceo possui asas e o exemplo mais comum é o camarão de siri. E quanto aos aracnídeos? Cefalotórax e abdômen, do mesmo modo que o crustáceo. Antenas não possuem.
Eles possuem 4 pares de patas e não possuem asas, e temos aqui exemplo de aranha e escorpião. Quanto aos quilópodes, ele possui uma cabeça e o corpo formado por segmentos. É parecido muito com o corpo de uma minhoca. Nós veremos uma figura mais próxima. Eles possuem um par de antenas, têm um par de patas por segmentos, não possuem asas. O exemplo é a lacraia. Os diplópodes, ele tem cabeça, tórax bem curto e os segmentos. Possuem um par de antenas, 2 pares de patas por segmento e não possuem asas, e o exemplo é o piolho de cobra. Então vamos ver a classe dos insetos. Aqui os crustáceos. Vocês estão vendo aqui um camarão, e de aracnídeo eu coloquei de propósito um escorpião, porque escorpião também é aracnídeo. Aqui o quilópode, vocês estão vendo aqui uma lacraia. Essa lacraia ela vai ter peçonha. Então esse animal ele vai inocular veneno, ele tem forcículas onde ele vai inocular o veneno. Este veneno é capaz de matar os animais que ele vai predar. Então ele mata para poder se alimentar. No nosso caso dá alguma dor que não é uma coisa muito profunda. Os diplópodes, notem que ele parece muito com uma minhoca. Só que se observarmos, ele vai ter o que? Patas. Minhoca é desprovida de patas. Ele também tem um exoesqueleto. Minhoca não tem exoesqueleto. Minhoca é anelídeo. Só que se vermos os metâmeros, os segmentos, é uma coisa que nós temos que prestar atenção quando formos ver um enunciado de uma questão. Se falar que a pele é impermeável, ele é um diplópode, ele é um artrópode de diplópode. Se falar que é permeável e a figura for muito parecida, aí será um anelídeo oligoqueto, que é o caso da minhoca. Quando falamos sobre o ciclo de vida desses animais, eles se diferenciam em 3 modos. O primeiro é chamado de holometábulo, holo total, metábulo de metamorfose. Então são as transformações que ocorrem durante a vida do animal. Então aqui vocês estão vendo que após um acasalamento, onde o macho coloca os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, sendo portanto a fecundação interna, ela vai fazer a postura do ovo. Este ovo, ele vai se desenvolver, ele vai se transformar em uma larva. Essa larva, ela vai comer e posteriormente, nesse momento aqui ela vai acumular nutrientes, posteriormente ela se transforma em uma pupa. Quando ela se transforma em pupa, o corpo do animal vai ser novamente refeito. Notem que aqui é uma pupa jovem, em verde, e aqui uma pupa prestes a eliminar um inseto adulto. Quando ele rompe, então vai ter um adulto jovem para se transformar num imago, que é o adulto, que já é o inseto adulto. É muito comum cair em questões do seguinte modo, isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, porque se tem falado muito em abelhas. Qual seria, no caso de uma borboleta e não da abelha, porque que numa fase da vida eles são prejudiciais à lavoura, porque neste momento ela está se alimentando de folhas. Mas em qual momento que ela vai ser indispensável à vida, à produção agrícola? No momento em que ela vai fazer a polinização, que é o transporte do grão de pólen, que é o gametófito masculino de uma planta, para a parte feminina, se aderindo ali ao estigma, como vocês já estudaram. No caso de insetos, vocês que querem que vocês vejam que ele tem uma respiração traqueal. Então
corpo, na lateral aqui do corpo do inseto, vão existir essas aberturas, esses poros. Poros respiratórios, por quê? Porque através dessas aberturas vai haver troca de ar atmosférico. O que vai entrar? Vai entrar um ar através do espiráculo ou estigma, que aqui está como poro respiratório, vai entrar um ar que está com uma alta concentração de oxigênio. Vejam que ele chama traqueal porque aqui vai ter uma traqueia que vai ramificar em traqueídeos. O que dá para notar? Que ele vai entregar diretamente para as células o oxigênio que foi absorvido. Quando a célula faz respiração celular, ela vai eliminar gás carbônico e vai fazer o trajeto inversamente. E o ar agora sai carregado de gás carbônico. Nós vamos ver que o inseto tem um sistema circulatório aberto. Só que quem tem sistema circulatório aberto, normalmente, é um animal muito lento, como é o caso, por exemplo, da maioria dos moluscos. Só que o molusco, ele utiliza a hemolinfa para entregar o oxigênio para as células. Aqui, ele não vai utilizar a hemolinfa para fazer essa entrega. Essa entrega é feita de forma direta. Isso vai dar o quê? Uma entrega muito rápida, uma eficiência nessa entrega. Isso vai fazer com que ele possa ter um metabolismo muito alto, que dá rapidez para a movimentação desse animal. Quando nós falamos em excreção, excreção nada mais é que a eliminação de resíduos do metabolismo. Lembrando que é mesmo o metabolismo nada mais são do que as reações químicas que ocorrem dentro de uma célula. Nessas reações, moléculas são produzidas e moléculas são destruídas. Nessas destruições e nessa síntese de moléculas, sempre vão sobrar resíduos. E o resíduo no metabolismo é que é chamado de excreção. No caso do animal que tem a sobrevivência em ambiente terrestre seco, a excreção vai ser eliminada em forma de ácido úrico. E esse ácido úrico é necessário ser eliminado dessa forma porque ele economiza água e, além disso, ele é pouco tóxico. Vocês vejam que quando ele é produzido, ele vai ser coletado por essas evaginações que saem aqui da região do intestino. Essas evaginações são chamadas de túbulos de Malpighi. Vejam que a célula elimina o ácido úrico, cai na hemocele, que é aquela abertura do sistema circulatório aberto, e ela vai sendo distribuída e coletada pelos túbulos de Malpighi, que vão depositar essa urina no intestino. Então o animal vai defecar e urinar simultaneamente. A urina é pastosa e economizando água. Quanto ao sistema nervoso dos artrópodes, ele é muito semelhante aos anelídeos. Por quê? Porque ele é também um animal segmentado. Então, o sistema nervoso é ganglionar e é ventral. Vejam os gânglios cerebroides. Aqui é a cabeça, ele é um animal cefalizado. Notem que tem um par de gânglios em cada segmento corpóreo. Correto? Alguma dúvida? Uma coisa muito interessante é o olho composto que a gente encontra em insetos. Notem como é estranho o olho dele. Quando vemos, nós vemos uma imagem assim. Eles veem uma imagem como se fosse um mosaico. Por isso que esses olhos são chamados de olhos de mosaico. Mosaico porque é o nome que antigamente se dava ao azulejo. Nada mais é como se fossem vários azulejos reunidos formando uma imagem. Aqui existem pequenas capturas de luz,
Cada uma é uma dessas estruturas e cada uma é chamada de omatídeo. Como são várias, é um olho composto. Quanto à reprodução, o inseto, ele é o quê? Dioico. Ele tem sexo separado. A fecundação é dentro do corpo da fêmea, por isso que é uma fecundação interna. E o desenvolvimento com várias mudas ou equidizes. No caso de um inseto que é ametábulo, então ele não vai apresentar metamorfose. O jovem é muito parecido com o adulto, então ele apenas cresce. É o caso da sanura, que é a famosa traça de livro. Quando o desenvolvimento é hemimetábulo, ele vai apresentando pequenas mudanças, não tão significativas quanto o holometábulo. Então, se vocês verem do ovo que ele foi depositado, vai sair um inseto jovem. Esse inseto jovem é chamado de ninfa. O que a ninfa tem de diferente do animal adulto? Ela não nasce com asas. Posteriormente, as asas vão crescendo. Ela também não nasce com o sistema reprodutor pronto. Ele vai se desenvolver. Então, a passagem da ninfa para o adulto ou imago é feita de pequenas transformações. Por isso que é hemimetábulo, metade. A transformação não é muito significativa. Ela é quase imperceptível se nós não prestarmos atenção. Quando a ninfa é aquática, é denominado náiade. E do gafanhoto, que é terrestre, saltão. O que devemos prestar atenção aqui? Vocês sabem que os mosquitos, eles são grandes transmissores de doenças. Quando a fêmea de um mosquito vai botar os seus ovos, ela coloca os ovos no meio aquático. Por isso que, quando se fala sobre prevenção de dengue, por exemplo, por que não deixar a água parada? Porque os ovos vão ser depositados na água. Dos ovos vão fazer as pupas. Lembra que o desenvolvimento é holometábulo. Vão desenvolver as larvas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Aqui nós estamos vendo um tubinho. Notem que o animal está se aproximando da superfície da água. Porque mesmo a larva sendo aquática e a pupa sendo aquática, eles vão ter trocas gasosas com o ar atmosférico. Então, isso daqui permite que ele consiga o oxigênio necessário para respiração celular e, ao mesmo tempo, ele vai eliminar o gás carbônico. Nós temos que saber o quê? Que para combater isso em grande superfície, teria que colocar um produto que fosse atóxico. Por que atóxico? Porque não pode matar os animais que estão vivendo e convivendo aqui com essas larvas. Como é o caso, por exemplo, de uma represa que fornece água para a população. Você não pode envenenar a água também. Ao mesmo tempo que ela é atóxica, ela tem que ser menos densa que a água. Então, ela tem que estar sobre a superfície da água. Por quê? Ela estando sobre a superfície impede a larva de respirar, impede a pupa de respirar. Consequentemente, elas vão morrer. Esse produto também que é colocado, ele tem que ser translúcido. Nós temos que lembrar que na água existem algas e que a alga é a grande produtora de fotossíntese no ambiente aquático. Dessa maneira, nós iríamos destruir as larvas, as pupas e, consequentemente, não teríamos insetos adultos, sem prejudicar as outras espécies que aqui vivem. Nos aracnídeos. Quando vocês estudam aracnídeos, normalmente fala-se em respiração filotraqueal. Eu quero chamar a atenção de vocês que o ar está entrando aqui. Então, aqui ocorreu uma invaginação, uma dobra para dentro e com várias camadas de trocas gasosas. Por isso que ele é chamado de pulmões foliáceos.
É um pulmão que está dentro do corpo, folháceo porque as divisões parecem folhas de um livro, mas o nome também é filotraqueia. Eu quero que vocês percebam que além das filotraqueias, eles também vão ter orifícios que são os estigmas que vão levar oxigênio para a traqueia. E ela vai distribuir para os sistemas. Por que é necessário 2 locais de trocas gasosas? Porque o abdômen de um aracnídeo é bem desenvolvido, então ele é bem grande. Senão a troca gasosa não seria suficiente para suprir as necessidades de oxigênio para a respiração celular. Um aracnídeo vai ser sempre dioico, então existe macho, existe fêmea. E o dimorfismo sexual é muito evidente, as fêmeas são muito maiores que os machos. E a fecundação é interna, apesar do macho não ter órgão copulador. Nos slides que eu disponibilizei para vocês, vocês viram que ele introduz um pacotinho de espermatozoides dentro do corpo da fêmea. E ele tem que sair correndo porque ele é muito menor que ela e neste momento é perigoso ela predá-lo. Qual a vantagem de uma fêmea predar o macho? A vantagem é que ela vai ter alimento suficiente para nutrir aqueles ovos que vão se desenvolver no interior dela. Normalmente, o desenvolvimento é direto e a maioria é ovípara, então eles botam ovos. Quando nós falamos em aracnídeos, nós temos escorpionídeos, que são os escorpiões, araneídeos, que são as aranhas, e os acarinos, que são os carrapatos. Desses acarinos, por exemplo, quando vai a reprodução, a fêmea que está grávida suga o sangue do animal que ela está parasitando. Neste momento, ela cresce. Quando ela atinge um certo tamanho, ela se destaca do hospedeiro, cai no chão e se rompe. Então, ela vai morrer neste momento e aí vai liberar dezenas de carrapatos jovens que são considerados larvas. Qual a diferença? Eles têm 6 pares de patas e o adulto tem 4 pares de patas. Após algumas mudas, o esqueleto atinge o estado adulto com 4 pares de patas.